Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olá, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o servo Jarbas, pastor Jarbas, tá bom? Meus queridos, eu quero convidar você para a nossa série que está começando hoje. Agora, nessa aula que você está vendo aí, após esse vídeo, sobre os equívocos sobre o inferno, tá bom? Você é meu convidado, você e toda a sua família, para nós tratarmos desse assunto sobre o inferno. Que Deus abençoe você, seja bem-vindo. Em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10, diz o texto sagrado: Os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, o texto sagrado diz: Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido e minha querida. Muito obrigado, primeiramente, por sua atenção, por sua participação aqui nesse canal, tá bom? Quero pedir a você que você compartilhe com as pessoas esse conteúdo, que você curta, que você se inscreva também nesse canal e convoque as pessoas a se inscreverem
nesse canal, o Estude Comigo. Vamos estudar a Palavra de Deus? Amém? Nós estamos na série, como foi dito aí no início, sobre o inferno. O inferno. E nós vamos falar sobre os equívocos do inferno, que é uma questão equívoca, né? A pessoa estar completamente, né, errada naquilo que ela está pensando sobre um determinado assunto, uma determinada situação e assim por diante, tá bom? Então, o que seria o inferno? A ideia do inferno, né? Primeiro, não é uma ideia, é uma situação bíblica, certo? O inferno é bíblico, não é apenas um faz de conta, tá? Como muitas pessoas alegam e creem, né? Como se fosse um faz de contas e aí vive ao Deus dará, vive da forma que quiser, porque acha que não existe uma punição, né, para aquelas pessoas que vivem nos seus pecados. Não é apenas uma ideia, mas uma realidade justa. Quero deixar bem claro que o inferno é uma realidade justa nessa introdução aqui, tá? Aqueles que, por sua vez, não se arrependem de seus pecados estes que são com consciência, né? E não um mero acidente de percurso. O pecado não é um acidente de percurso, certo? E o inferno também não é um lugar apenas de fantasioso, uma brincadeira, uma situação da qual a pessoa inventou para amedrontar as pessoas, entendeu? Não, o inferno é real sim, tá? Segundo o texto sagrado, a Bíblia, irão para este lugar todos aqueles que se rebelaram. E se rebelam contra quem? Contra Deus e a sua palavra. Por quê? O que é uma rebelião? É uma oposição, tá certo? É uma oposição. Então, quando a pessoa tem oposição a Deus e aos seus princípios, que é a palavra de Deus, então a pessoa é uma rebelde. E essa rebelião, ela é uma rebelião maligna, maléfica para aqueles que vivem sob a tutela do pecado. Tá entendendo? Vamos seguindo aqui. Rebelião contra o quê? A santidade de Deus, tá? Porque Deus é um Deus moral em seus atributos e exige que o homem o siga, o obedeça e viva nos princípios morais dele, tá bom? Os que vão para o inferno são todos aqueles que vivem e amam seus pecados, ou seja, aqueles que praticam uma espécie de culto aos pecados, né? Um questionamento fácil. Não seria muito cômodo. Vamos aqui fazer um questionamento nessa introdução. Não seria muito cômodo, agradável, maravilhoso para aqueles que vivem em pecados, ao padecer na morte, ao morrerem ainda irem para um lugar, um paraíso, um lugar paradisíaco, lindo, cheio de descanso, cheio de paz, mesmo tendo vivido toda uma vida, né, uma vida inteira de delitos e pecados, tendo surrado sua vida, seu corpo com pecados, né, prejudicado os outros, né, escravizando a si e os outros no pecado e ainda ir, né, depois disso tudo, para o céu. Não seria injusto, sejamos sinceros aqui, como pessoas maduras que eu estou interagindo aqui com você, não seria injusto da parte de Deus e das Escrituras Sagradas, a Bíblia, não seria injusto a pessoa viver uma vida todinha de devassidão, uma vida inteira de pecados, uma vida inteira de rebelião, uma vida inteira de desobediência a Deus, certo? E ainda gozar, né? Ainda aproveitar, ainda
descansar num lugar lindo, paradisíaco, cheio de paz, cheio de descanso para a sua alma? Seria injusto. Seria injusto, sim. Com certeza seria injusto. A pessoa que vive na escravidão do pecado, amante do pecado, dos prazeres do pecado, e ainda induzindo as pessoas ao pecado, a esta escravidão e a essa sedução, irem para o céu ou para um lugar de descanso, um paraíso paradisíaco, seria sim injusto, tá? Mas Deus é tão bom, guarde isso no seu coração, que, claro, ele, como diz a própria palavra de Deus, ele demonstra a sua ira, certo? Contra aqueles que são os filhos da desobediência. Porque, meu amigo, uma coisa que eu sei, segundo as Sagradas Escrituras, que Deus, certo? Ele não passa a mão no pecado de ninguém. E que Deus é justo, certo? Condenando as pessoas à punição eterna, o inferno. Porque é justo, porque ele é santo. Porque é justo, porque ele é justo juiz. Porque é justo, porque Deus sabe muito bem que seria injusto aqueles que são seus viver na labuta, na luta, no confronto de se anular os seus pecados, de anular sua natureza em prol da glória de Deus, em prol do nome de Cristo, em favor do nome de Cristo, saber que aqueles que vivem o contrário disso, vivem na impiedade, vivem com uma vida devassa, uma vida depravada, uma vida sem arrependimento, uma vida de desobediência, de rebelião, ainda ir para o céu. Deus não ser bagunceiro ou bagunçado. Deus é um ser de ordem, de decência, de santidade. Ele julga justamente todos aqueles, entendeu, que se arrependem e os que não se arrependem. Então que possamos obedecer a esse Deus, tá bom? Vamos aqui ver a opinião de Jesus Cristo, um texto. Vamos ter várias aulas, essa é só uma primeira aula, tá bom? E nós vamos nos deter aqui mais a 3 pontos para que a gente possa entender um pouco do que significaria o inferno. Na opinião de Jesus Cristo, não uma opinião apenas como se fosse opinando aleatoriamente, como hoje em dia as pessoas fazem, querem dar opinião sobre assuntos que nem sabem. Pessoas falam de coisas de forma equivocada hoje em dia, certo? Principalmente os jovens e adolescentes. Não estudam e ainda quer ter uma opinião sobre as coisas. Não é por aí, certo? Eu estou falando aqui, Jesus não é opinião, estou falando aqui, Jesus, o que ele falou, com base naquilo que ele sabe, naquilo que ele viu, naquilo que ele participou na criação. O que foi que Jesus disse? Vejamos o que Jesus afirmou sobre o inferno. Veja aí, abra sua Bíblia, certo? Em Marcos, capítulo 9, versículos do 48 ao 49. Eu usei aqui a versão da Bíblia King James, tá bom? Essa aqui que eu gosto demais dessa versão. Eu gosto, ó, tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu gosto demais dessa versão aqui, ó. Se você quiser adquirir uma, ou se você tem uma, eu usei esta versão. Com essa versão aqui, eu sinto mais clareza nas coisas, tá bom? Essa é a versão que eu uso, que é a King James. Não quero dizer que as suas versões estejam erradas. Às vezes a sua versão lhe dará um entendimento até mais profundo, mais claro. Mas eu uso aqui, ó, gosto demais da versão do King James, tá bom? De estudo. Então veja bem. O que é que Jesus disse, segundo a palavra dele? Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam, pois todos serão salgados com fogo. Né? Até uma outra versão diz talvez uma forma diferente, como por exemplo, o que é que diz aí, Asaf? Por favor, para a gente ouvir sua voz. O que é que diz aí? Pode falar. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Pronto, tá entendendo? Então, ali fala verme é a mesma coisa que bicho, porque um verme é um bicho, tá? Então, imagine
vamos imaginar o que é que Jesus está trazendo, quer dizer, o que é que ele trouxe para nós na terra sobre o que seria o inferno. Um lugar que tem vermes que não morrem, um fogo que não se apaga, entendeu? Imagine o que é que o fogo faz numa pele. Você já colocou o seu braço no fogo ou já sofreu uma queimadura? Então imagine isso eternamente como uma punição pelos pecados. Entendeu? Não é uma coisa injusta. Ninguém vai conjecturar ou dizer injustamente, Senhor, fui colocado aqui. De maneira nenhuma. Não vai ter essa conjectura. Tá? Se você ver aí antes dessa introdução, você vai ver um videozinho aí mostrando o texto do rico e do Lázaro. E você vai notar na narração, certo, que o rico, que foi punido por seus pecados, não por ser rico, mas pelos seus pecados de egoísmo, de avareza, e ele não se arrependeu, certo? Ele lá não fica conjecturando ou clamando porque foi injusto. Não vai haver essa história aí no céu e no inferno. Não tem esse negócio de não, eu poderia fazer isso, eu deveria ser assim, viu? Eu queria que fosse dessa forma, mas porque eu estou aqui não é injusto, não. Quando a pessoa estiver lá sendo punida, ela terá plena consciência do pecado dos pecados que ela cometeu, e por isso ela foi para o inferno. Azar, por favor. O inferno, ele não pode ser só fogo, pode ser também, a pessoa pode sofrer com pensamentos antigos na terra que ele teve também. Com certeza há uma probabilidade muito grande que, pelo fato dela ter, com a pergunta que o Azaf está fazendo aqui, certo, gente? Que será que não vai ser só fogo, não. Se ela vai ter uma espécie de consciência, né, do que ela está passando, né? Com certeza. Assim como a pessoa está lá no céu, ela tem consciência, estará no céu, ela terá consciência de que, por causa de Cristo, ela está no céu e ela foi abençoada para ir para o céu pela vida eterna, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz e perdoou os pecados dela, porque ela se arrependeu, entendeu? O contrário disso é no inferno. O inferno, a pessoa terá plena consciência de por que ela foi condenada, por que ela foi levada àquela situação, e além do fogo que vai estar punindo a alma dela, o corpo dela, queimando sem parar eternamente, a consciência dela também vai estar mostrando que ela está ali porque ela buscou e amou o pecado. Você está entendendo? É isso aí. Entendeu, Azaf? Entendi. É isso aí. Então, a primeira coisa que nós devemos aqui nos levar em consideração, nosso primeiro ponto, é o que é o inferno e o que seria o equívoco sobre o inferno. Bom, eu busquei aqui no dicionário aqui o que seria o inferno. A Bíblia fala claramente que o inferno é um lugar de punição, tanto para Satanás e seus anjos, como todos os seus seguidores, tá? Mas, segundo também o dicionário popular, o conhecimento popular, é um lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más, ou seja, do mal, né? Segundo algumas crenças. Bom, no dicionário natural informal, a ideia de inferno seria um lugar onde as pessoas do mal, as pessoas que são amantes da maldade, irão, certo? O inferno. Isso está correto, porque quem ama o pecado, quem vive sob o pecado, escravo do pecado, escravizando os outros, fazendo os outros pecarem também, ela é do mal, só não pode ser do bem. Não é verdade? Então isso aí está correto. Agora, o que não está correto aqui nessa frase é segundo algumas crenças. Deixa muito vago. Não, segundo as crenças, não. Segundo a opinião de Deus, a opinião divina, a opinião da Sagrada Escritura, a palavra de Deus, irão para o inferno, sim, as pessoas que são do mal. Eu quero dizer aqui que as pessoas, mas não quero dizer também aqui, preste atenção, vamos corrigir aqui uma coisa que é importante numa crença, viu? Tá entendendo? Preste bem atenção. Não quer dizer que a pessoa foi a vida toda boazinha, uma pessoa do bem, como hoje em dia as pessoas dizem, a pessoa é do bem, é boazinha, vai para o céu porque é boazinha, ou então, como as pessoas pensam hoje em dia, a pessoa foi o pior mau elemento do mundo, a pior pessoa da humanidade, e aí morre, as pessoas já colocam ela, não, fulano agora está com Deus,
fulano agora está no céu, ele está descansando. Não é bem assim também não, tá? Então, também não é a pessoa porque ela foi boazinha, entendeu? Fez muita caridade, muitas coisas boas, que ela vai para o céu, não. Se a pessoa não se arrependeu, ela não vai para o céu, não. Só vai para o céu quem se arrependeu, entregou sua vida, seu coração a Jesus Cristo como seu único e suficiente, Senhor e Salvador. Você está entendendo? Sem isso, não há como conjecturar, não há como pensar que a pessoa irá para o céu se ela não tiver Cristo como o Senhor e seu Salvador, como seu único Rei. Agora, o contrário disso é o inferno, não é porque ela foi boazinha que ela vai para o céu, não. Ninguém vai para o céu por obras, tá? As pessoas vão para o céu porque Jesus fez a grande obra da cruz e elas creem nisso, como eu creio. Tá certo assim? Então vamos lá, né? E os equívocos sobre o inferno? Tem muita gente equivocada sobre o inferno. Muita, mas é muita, certo? Tem pessoas que estão brincando com isso. Tem pessoas que estão brincando mesmo, principalmente hoje no universo chamado internet. As pessoas estão brincando com coisas demoníacas, brincando com o Satanás, brincando com a punição do fogo do inferno. É um momento de tolice, claro, de falta de sabedoria. Por quê? Porque, claro, todos nós iremos enfrentar o dia da nossa morte. E a pergunta que eu deixo para você é: e aí? Quando você estiver à beira da morte, qual o lugar que você quer ir? O céu de descanso e repouso como Lázaro, ou o inferno, o lugar de punição, condenação, certo? Do juízo de Deus, da ira de Deus contra aqueles que são amantes do pecado. Lembre-se, o que é que Romanos diz em Romanos 6,23? O que é que Romanos diz em Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lembre-se que o salário do nosso pecado, sem arrependimento, ele vai dar a paga, o pagamento, o inferno. É a morte eterna. Ali não está falando da morte física, está falando da morte eterna, certo? A morte eternal, eternamente, para sempre. E aí, o que você está fazendo com a sua alma? Não é? É bom resolver essa situação. 1.2 aqui, você tem muita gente equivocada sobre o inferno. Muita gente equivocada, certo? As opiniões, as conjecturas, as filosofias, os pensamentos, as histórias, certo? Os posicionamentos completamente errados. De Deus é esse que estou lhe passando aqui. E é bom ficarmos dando razão sempre a Deus, porque Ele tem razão, nós não, tá? As origens do inferno, né? As origens do inferno. Vamos aqui fazer uma análise sobre as origens da palavra inferno, né? Vamos lá. Fazer aqui algumas, certo? Algumas coisas aqui sobre as origens do inferno, tá? Espere só um instante aí, tá bom? Pronto. Espera aqui, tá chegando. Pega aqui alguns termos que são interessantes da origem do termo da palavra inferno, tá? Então a gente já viu aí alguns posicionamentos no geral cotidiano. Agora nós vamos ver os termos em si. Por exemplo, Sheol, palavra hebraica nas traduções bíblica, judaica e cristã. Sheol, palavra hebraica principal usada para se referir ao mundo dos mortos é Sheol. Pronto. No contexto judaico, no contexto do judaísmo, tá certo? O Sheol é o lugar onde os mortos estão. Porém,
o cristianismo tratou isso de uma forma mais contundente, de uma forma mais forte. O Sheol configura-se numa ligação, num lugar apenas de mortos, mas um lugar de punição para aqueles que não se arrependem. Então, a palavra Sheol, a origem da palavra do termo Sheol é um pouco incerta. Todas as tentativas de fazer isso foram frustradas ou são duvidosas, certo? Alguns eruditos tratam assim, como se fosse algo ainda não muito, como é que eu posso dizer, claro, certo? Muito claro, mas uma questão mais duvidosa. Porém, nós cristãos entendemos que Sheol, segundo os judeus, o judaísmo é uma questão mais de lugar de mortos. Nós entendemos que também se origina aí a palavra para o inferno, tá bom? Onde a gente pode ver isso. Uma outra palavra é o Hades. Quem é Hades? H-A-D-E-S. Hades. Hades é um deus grego, certo? Deus dos mortos, certo? No grego koiné comum, conhecido na Septuaginta, certo? Essas palavras foram traduzidas do hebraico para o grego. Para quê? Para que essa palavra fosse levada às outras nações da sua época, os gregos, tá certo? O Hades é um deus, como eu estou falando, um deus grego, e segundo a mitologia grega, ele é um deus desse lugar, certo? Deus das profundezas do inferno, né? Seguindo a tradição cristã, o Novo Testamento grego usava a palavra Hades para referir-se ao submundo dos mortos. Ou seja, segundo a tradição também grega, é como se fosse um submundo, né? O Hades. O Hades aí, tá entendendo? Porém, a Bíblia Sagrada afirma categoricamente que o Hades é um lugar de punição, ao inferno. Aí pode ser que Asaf tenha uma curiosidade, não sei, ele pode ter passado na mente e ele esqueceu. Mas ele pode perguntar assim, painho, e aí, tem condições da pessoa que está lá no inferno voltar e se arrepender e ir para o céu? É uma boa pergunta, concorda comigo, Asaf? Não é uma boa pergunta? A pessoa pode até pensar, conjecturar, a pessoa da geração de Asaf. Asaf é da geração de jovens. Ele pode pensar assim, mas me diga uma coisa, será que alguém que está lá no inferno ele pode ser resgatado e ir para o céu, mesmo se ele se arrepender lá? Bom, no inferno não haverá arrependimento. A Bíblia diz que é ranger de dentes, sofrimento e condenação. Não tem mais como voltar. Então, se você tiver que se arrepender aqui na terra mesmo, tá bom? Não tem mais volta, certo? Lá em Lucas 16 mostra isso. Depois, no próximo vídeo, o vídeo parte 2, nós vamos tratar sobre o texto de Lucas 16, certo? Que vai tratar exatamente dos lugares, onde está Lázaro e onde estava o rico, tá? Então, veja bem, não há como, a resposta é essa, não há como o homem sair da punição e ir para o céu. E o inverso também, viu, Asaf? O inverso também. Não há como uma pessoa que está lá no céu, ela viver uma vida de pecado no céu e ser punida para o inferno. Não há possibilidade, tá certo? É isso aí que a Bíblia diz. Em latim, a palavra inferno significa infernos. Ou seja, à medida que a igreja crescia, certo? Principalmente no contexto romano, tá? No contexto de Roma, a palavra infernos ela foi tratada com mais veemência, no sentido do Sheol, do Hades, tá certo? Traduzido pela palavra Sheol mesmo, que é um lugar de punição, né? Que a ideia dos judeus, eles têm uma mística sobre esse lugar dos mortos, Sheol e tal, né? Que beira um pouco o espiritismo, né? Então, mas porém, quero dizer para você que Sheol e Hades configuram o mesmo caminho de punição. Tá certo? E o Sheol ele dá uma conotação mais de inferno, de punição, de castigo, certo? Mas os termos eles configuram a mesma situação, tá bom assim? Vamos aqui, mais alguma coisa interessante, certo? As palavras Hades e Sheol, ambas com significado semelhante, tendo conotação clara de um lugar para onde os mortos vão, tá? Então, muitos textos da Bíblia que vão ser mostrados durante a série, tá? Que as pessoas
Por que as pessoas serão punidas para o inferno e por quê? E quais são as bases bíblicas. Nós vamos chegar até daqui para o final mostrando todos esses textos. Ok? Assim, na teologia cristã, os teólogos observam que o inferno não poderia ser um lugar desagradável, já que um personagem bíblico que estava em sofrimento no mundo real desejou esconder-se no inferno para aliviar sua dor. Jesus fez uma narrativa de uma situação de um homem rico, parábola do rico e Lázaro. Aqui há um equívoco muito grande, também há um equívoco muito grande, por isso que os equívocos do inferno é o tema dessa nossa série, porque há um equívoco muito grande as pessoas pensarem em purgatório. Purgatório é um lugar intermediário, entendeu, Azaf? Nem é céu, nem é o inferno. O cara está no meio ali, ele está passando uma fase. É uma crença que muitas religiões pagãs têm e foi adquirida pela Igreja Católica, certo? Em que a pessoa está num lugar parcial, de pequena punição, para depois depois da presença da punição, ela ir para o céu. Tá entendendo? Isso não existe na Bíblia. A Bíblia deixa enfaticamente claro que ou céu ou inferno. Só há dois caminhos: o caminho estreito e apertado que conduz à salvação e à vida eterna, e o caminho largo e espaçoso que conduz à morte eterna, à punição eterna. Tá certo assim? Então, vejamos bem. Agora nós saímos aqui das origens das palavras sobre o inferno, nós vamos ver o que os povos pagãos entendiam sobre um pouco do inferno, certo? Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso, tá bom? Assim, vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui, um pouquinho sobre isso. Interessante que eu lembrei agora o livro e um jogo que está tendo aí na internet, que está sendo muito buscado, é o Inferno de Dante. Era uma, se me falha a memória, posso estar errado, mas eu acho que é isso mesmo, era uma poesia que foi escrita numa época, certo? Uma fusão entre paixão, desejo e pecado. Mostrando que um personagem, ele luta, certo? Contra várias coisas que ele tem, como o pecado, como suas paixões, as carnais, certo? E nessa literatura, ele chega até mesmo a ter que ir ao inferno, né? É como se fosse um personagem mostrando assim as lutas e dramas humanos, tá certo? É interessante depois dar uma olhadinha. Por exemplo, judaísmo crê no Sheol, né? A gente está aqui falando no ponto sobre o que as religiões, né, entendem. O Sheol, o lugar dos mortos, tá certo? Uma outra religião que talvez você conheça, o cristianismo, tem várias concepções, mas entende que o inferno é um lugar de condenação no cristianismo, tá certo? No judaísmo, um lugar dos mortos. No cristianismo, um lugar de punição, tá? As testemunhas de Jeová, a seita das testemunhas de Jeová, certo? Acreditam que entende que o inferno é um fogo, Geena, como lugar literal de tortura, tá? Na religião. No islamismo, o Islã o que é que pensa? No Islã, o que se entende por Hades ou Sheol não existe, havendo apenas a morte e o dia do juízo final, tá certo? Veja bem, na mitologia grega, já falei quem é o Hades, né? O Espiritismo, o que é que o Espiritismo entende sobre essa questão do inferno? Segundo a visão espírita, é um estado de consciência da pessoa que incorre em ações contrárias às estabelecidas pelas leis morais, as quais estão esculpidas na consciência de cada pessoa, uma vez tendo criatura a sua consciência ferida, ele coloca em destaque ferido, para passar a viver em desajuste mais ou menos significativo de acordo com o grau de gravidade de suas ações infelizes, tá certo? Esta situação lhe causa terríveis desabores, ou seja, no espiritismo, a ideia é que se a pessoa a punição, como se fosse uma punição final, né? Já reencarnou várias vezes e agora se ela está ferida, ela não tem mais como voltar, ela vai viver na punição do inferno. No budismo, certo? A religião de Buda, né? No budismo, de certo modo, todo o samsara
é um lugar de sofrimento para o budismo, visto que em qualquer reino do Sansara existe sofrimento. Entretanto, em alguns reinos, o sofrimento é maior, correspondendo à noção de inferno como lugar ou situação de maior sofrimento e menor. Ou seja, no budismo já está dizendo aqui que o inferno para os budistas, tá? É uma situação assim, de Sansara, ou seja, em alguns lugares a pessoa vai ver o próprio inferno existencial. Em algumas pessoas sofrerão mais, outras sofrerão menos. Em alguns lugares mais sofrimento, em outros lugares menos sofrimento. Esse é o conceito de inferno dos budistas, né? Bom, as designações do inferno. O inferno recebe várias versões, tá? Diyu, o inferno da mitologia chinesa. Hades, o inferno da mitologia grega romana. Heldash, ou Hel, o inferno da mitologia nórdica. Amit, o inferno da mitologia egípcia. Magmel, o inferno da mitologia irlandesa. Ninokun, o Omi-no-kun, o inferno da mitologia japonesa. Jahannan, inferno na escatologia islâmica. Também existe o inferno de Dante, você pode dar uma olhadinha, que é mostrando a dramatização do pecador e suas paixões. O Geena, que nós vimos, é a palavra grega. O Hades, da Bíblia também. O céu e o inferno, nós podemos ver aí em Lucas 16. O Sheol, que é uma palavra hebraica, mas também usada um pouco no Novo Testamento. O Tártaro é uma conotação mais islâmica, entendeu? Mais árabe, de forma árabe. E nós vimos também aí a questão do infernus, em latim, que trata o inferno como uma punição àqueles que vivem sem arrepender-se dos seus pecados. Lhe aguardo até a próxima aula, na parte 2, sobre o inferno, mas quero convidar você a orar juntamente comigo. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa aula, obrigado por esse tempo, obrigado, meu Deus, por me dar essa oportunidade ainda em vida, para poder esboçar aqui essa aula sobre os equívocos do inferno. Que o Senhor me ajude, me abençoe também cada pessoa que está assistindo, para que ela possa desfrutar um pouco da pincelada do conhecimento do que seria inferno. Me ajude, meu Deus, a chegar até o final, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, obrigado e nos ajude. Amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima, parte 2.